Gente, bom dia, você que já está aí ouvindo ao fundo do nosso vídeo, o carro do ovo já de manhã cedo fazendo seu trabalho aqui. Interessante porque ele está em outro bairro aqui, porque a janela do meu quarto ela fica de frente para um outro bairro, assim, muito distante, mas como é campo aberto, o som chega aqui muito facilmente. 30 ovos por R$10. Bom dia para você que já está chegando aí conosco, é uma alegria muito grande estar compartilhando esse tempo com você. Eu já quero te convidar a você deixar o like nesse vídeo e espalhar esse link. Se você já viu o título desse vídeo e você já pensa, talvez esse conteúdo aqui possa ser importante para X pessoa, você vai lá, compartilha o link com essa pessoa e certamente estará semeando algo muito precioso na vida de alguém. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, clica no link se inscrever, ativa o sininho para que todas as vezes que tiver conteúdo novo, você receba a notificação no seu celular e não perca nada. Tem sido uma bênção os nossos devocionais, né? O devocional do Renovamente. Nós estamos aqui constantemente renovando a mente, conhecendo o coração de Deus e o que Ele tem para nos comunicar. E eu quero brevemente bater um papo com você hoje sobre algo que é, digamos, central na nossa vida, né? E algo que vai assim afetar todas as áreas da nossa vida, independente de quem você seja, de como você esteja, aonde você estiver. Você vai perceber que o que nós vamos comentar aqui hoje é algo que afeta profundamente a sua vida, é algo que se enraiza até os fundamentos da sua existência, né? Lembra que um dos últimos vídeos que nós fizemos, esqueci o título agora, mas é o vídeo mais recente, antes desse, que está aqui no canal salvo, nós falamos um pouco sobre fundação, né? Sobre fundamento, utilizando inclusive o exemplo do prédio, em que a fundação ela é a parte mais importante do prédio, porque com a fundação danificada, você está ali construindo, na verdade, uma tragédia. Então nós vamos tratar de algo que vai até a fundação da nossa existência humana. E eu quero que você abra a Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 3 até o 5. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículos de número 3 até o 5. Para quem não sabe, 2 Coríntios está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Se você depois dessa dica não achou, vem para o nosso discipulado bíblico online, lá no canal da Lírio Armação, que nós vamos mergulhar mais na palavra de Deus. Mas vamos lá, gente. Bem-vindo para você. Eu gostaria que você compartilhasse e acompanhasse conosco através do chat, comentando, participando. Tem toda essa turma aí que está com um selinho do lado do nome aí no chat, um pessoal que está participando conosco da Imersão Renovamente, no clube de membros, com muito conteúdo exclusivo e de altíssimo gabarito. Eu quero te convidar também a você participar da nossa imersão, e você pode fazê-lo clicando no botão abaixo desse vídeo escrito Seja Membro. Você clica no botão Seja Membro, você entra no nosso clube de membros, clicando na opção Imersão Renovamente. Tiago do céu, estou aqui no celular, não está aparecendo o botão. Eu sei que tem alguns celulares que não aparece o botão embaixo, mas então nós preparamos o primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, você clica lá na descrição e o primeiro link é o link que direciona para a nossa imersão. Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Queremos muito trilhar essa jornada com você. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5 e ao final nós vamos fazer uma oração muito especial. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Só um esclarecimento aqui, gente. Carne não necessariamente quer dizer o pedaço de pele da gente, né? Quer dizer o seu braço, a sua mão, o seu dedo. Não isso necessariamente. Carne significa a natureza humana. É óbvio que a natureza humana ela vai se manifestar no corpo humano, né? Mas a ideia da carne na Bíblia diz respeito à natureza humana, o instinto humano. Mas, Thiago, não foi Deus que criou o homem? Mas essa natureza humana, ela está pervertida, ela está distorcida
pelo pecado. Então hoje a gente não está ainda no estado original, a gente não está no estado original, no qual Deus criou Adão e Eva. Nós estamos no estado geneticamente caído, e essa natureza humana caída é que vive um paradigma contrário à vontade de Deus, tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que a gente ande na natureza humana, mesmo que você seja um homem ou uma mulher de carne e osso, você tenha ali a natureza degenerada pelo pecado, você não luta segundo as armas dessa natureza. A sua mentalidade, os seus princípios não são da natureza humana. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas, Tiago? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Em algumas traduções está escrito, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, filtrando todos os pensamentos debaixo da obediência de Cristo. O que eu quero conversar com você hoje é o seguinte, se você puder inclusive tomar nota, isso vai ser assim extremamente relevante para você entender o que nós vamos conversar aqui. Mas bem simples também, embora profundamente poderoso. Vamos lá. Gente, o nosso cérebro ele tem várias funções, diversas funções. Um dos modos de atuação do nosso cérebro, dentre diversos, né, é a capacidade que o cérebro tem de nos fazer economizar energia. Porque a gente precisa de energia para sobreviver, é uma coisa instintiva. Lembra que a gente falou? Porque andando na carne, ou seja, você não opera na mentalidade da carne, mas você anda na carne. Você tem corpo, você tem carne e osso, você sente fome, você precisa ir no banheiro, você precisa beber água, você precisa de diversas coisas que dizem respeito à necessidade humana. Então o cérebro sabe que você precisa sobreviver. Primeiro de tudo, você precisa sobreviver. Precisa estar vivo para poder realizar qualquer coisa que você precisa realizar. Então, o cérebro ele trabalha para economizar energia. Você precisa de energia para viver. E uma das coisas que mais consomem energia no ser humano é a necessidade de tomar decisões. Se você já precisou tomar uma decisão muito difícil, você sabe como isso consome muito da sua energia. Necessidade de tomar decisões é algo que drena a sua energia. Decisão é algo difícil, gente. Então, o nosso cérebro, sabendo que tomar decisões gasta muita energia, como é que ele trabalha? Ele vai, ao decorrer da nossa vida, automatizando as nossas decisões, ele vai guardando as nossas decisões, criando padrões, para que a gente não precise gastar energia tomando decisões, tomando as mesmas decisões todos os dias. Percebe isso? Vou te dar um exemplo. Se você aprendeu a andar e você caminha normalmente, você não fica pensando perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Você não pensa, é uma coisa automatizada. Você simplesmente pensa, né? Quero ir da sala para a cozinha, até inconscientemente, eu vou na geladeira pegar alguma coisa. Então o seu corpo, ele trabalha para poder automatizar. Ele quer ir da sala para a cozinha. Então ele vai lá, levanta seu corpo, você vai. E às vezes você chega até na geladeira e pensa assim, poxa, o que eu vim fazer aqui? Você nem se lembra mais, né? Quando você abre a geladeira, o que é que você ia pegar? Mas está tão automatizado que você só sentiu vontade de ir na geladeira, o seu corpo já se levantou e foi. Porque o seu cérebro ele já automatizou. Você não pensa para poder andar. Em contrapartida, você deve conhecer histórias de pessoas que, por exemplo, tiveram a sua atividade motora danificada por um acidente, por uma situação genética, por alguma questão, e aquela pessoa, assim, ela tem que reaprender a andar passo a passo. Por quê? Existe ali uma desconexão advinda de uma situação específica da vida dela, uma desconexão entre o comando do cérebro e a atividade motora. Percebe como o cérebro ele automatiza para te liberar? O que é que ele está fazendo? É que ele está te ajudando. Você não precisa pensar perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Então ele te libera para você pensar em coisas maiores. Então o seu cérebro, para te ajudar, ele trabalha para automatizar padrões. Ele trabalha para entender como você funciona e ele automatiza decisões para economizar energia para você. Se você está entendendo até aqui,
Coloca no chat, estou entendendo, só para eu saber se você está situado conosco, porque nós vamos aprofundar a partir de agora. Então vamos lá. Nessa brincadeirinha do cérebro automatizar padrões, existe algo que é bem perigoso na existência humana, que é o risco que o cérebro tem de automatizar padrões errados. E esses padrões errados são literalmente mentiras sobre nós. E essas mentiras, quando não são combatidas, elas crescem e se tornam fortalezas interiores dentro de nós. Olha o que o versículo 4 diz, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Aí você pergunta, que fortalezas são essas? Versículo 5. Conselhos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Pensamentos, formas de pensar, mindset, padrões internos que são contrários ao conhecimento de Deus. Então, muitas vezes, nós carregamos dentro de nós determinados bloqueios, né, que o nosso cérebro criou de modo errôneo e a gente passa a lutar contra aquilo o restante da vida. Vamos para um exemplo prático? Pegar um exemplo hipotético, porém bem prático. Imagina uma criança que ela cresceu ouvindo dos seus pais: você não presta para nada, você é burro, você é burra. E eu estou usando essa palavra de propósito, tá, gente? Para você entender realmente o trauma da criança. Você é burro, você é burra, você não presta para nada, você não vai ser nada na vida. Ou até palavras de desprezo, né? Você só destruiu minha vida, você só atrapalhou minha vida. Às vezes os pais até falam palavras tão pesadas quanto eu queria que você não existisse e coisas assim. Coisas extremamente pesadas. E a criança, ela vai ouvindo aquilo e de uma semente ela acaba construindo uma fortaleza, ela acaba construindo um padrão dentro dela. Um padrão de rejeição, um padrão de incapacidade. Agora pega esse recorte, vamos recortar aqui. A criança ouviu isso na infância, de repente ela cresce, ela se torna um adulto e ela ali vai fazer uma prova, digamos, de vestibular, ou uma prova para poder, uma candidatura de um emprego, né, uma prova para concurso público, alguma coisa. Ela tem extrema dificuldade de absorver conteúdos, de aprender o que ela precisa aprender para passar naquela prova, porque a mente dela está operando segundo uma afirmação, segundo um padrão. Isso aqui, gente, é literalmente o que nós chamamos de bloqueio mental. Pessoas que são bloqueadas para diversas coisas, para variadas coisas. Às vezes você tem um bloqueio dentro de você e você não sabe nem como aquilo surgiu. Você tem um bloqueio de você e você nem entende por que aquilo está dentro de você. E muitas vezes essas fortalezas, elas crescem assim. Então, nesse exemplo prático que nós estamos dando, essa criança cresceu, um adulto vai fazer uma prova, um concurso público, um vestibular, alguma coisa, ela tem dificuldade. Por quê? Presta atenção. O seu cérebro trabalha para realizar o que você acredita. Esse é o funcionamento humano. O seu cérebro trabalha para realizar o que você acredita. E o que é que você acredita? Perceba, eu não estou falando no que você quer acreditar. O que você quer acreditar é uma coisa, mas o que você de fato acredita, às vezes é muito difícil você lutar contra isso. Porque quando você para estudar, aí de repente vem uma coceira, vem uma preocupação, você passa mal, parece que tudo te distrai. E aí você pensa, poxa, nada está cooperando para eu poder estudar. Na verdade, é a sua própria mentalidade, qual é a palavra que fala? Sabotando você, porque existe uma fortaleza dentro de você, bloqueando. Então essas pessoas, elas até conseguem aprender, mas elas têm uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque para aquele conteúdo, para ela aprender aquele conteúdo, ela tem que passar por uma fortaleza muito grande. Existe um bloqueio dentro dessa pessoa, entende? Vamos para outro exemplo que também é prático. Imagina que você ouviu uma palavra sobre a sua estética, sobre a sua beleza exterior, uma palavra vinda de alguém que você ama muito. Esse é um outro exemplo muito claro. Por quê? Uma coisa
é você receber algo de fora para dentro. Outra coisa é de dentro para fora. Me explica melhor, Thiago. Se você ouve algo de, por exemplo, amigos homens, eu não sei se as mulheres têm isso, mas assim, amigos homens, eles se ofendem brincando, né? Uma coisa assim de brincadeira. O homem se ofende brincando. Às vezes ele quer elogiar, ele critica, mas aquela crítica é um elogio, né? Então aquilo ali não entra no coração da pessoa. Mas imagine você ouvir de uma pessoa que você ama muito, o amor eros, o amor entre homem e mulher, o amor de desejo de ter um relacionamento, de casar, de ter família, de namorar. E você ouve dessa pessoa que você não é bonito, que você não é atraente. Aquilo é diferente porque, por você gostar daquela pessoa, é como se você colocasse essa pessoa dentro de você. Então aquilo não vem de fora para dentro, aquilo na verdade é uma bomba de dentro para fora. E muitas vezes as pessoas acabam carregando esses bloqueios pelo restante da vida. Eu conheço pessoas que são esteticamente muito atraentes e por terem esse bloqueio elas não acreditam nisso. Então elas se diminuem e na verdade elas até começam a processo de autossabotagem, né? A pessoa trabalha para se destruir, para se punir e ela não percebe isso porque existe uma fortaleza dentro dela. Então você precisa entender que mentiras que se não são combatidas, elas acabam se tornando fortalezas, tá bom? Mentiras que não são combatidas acabam se tornando fortalezas. E aí você me pergunta, Thiago, então como é que eu posso combater uma mentira? Gente, a única forma, a única arma que combate uma mentira é a verdade. Não tem como você... não existe, não tem outra, tá? A única coisa que combate uma mentira é a verdade. Você pode muitas vezes ser bloqueado na área financeira, você pode ser bloqueado na área sentimental, você pode ser bloqueado na área de conhecimento acadêmico, sabe, de estudos. Você pode ser bloqueado na questão de, sei lá, diversas coisas, você pode ter bloqueio. Eu não sei qual é o seu bloqueio. Eu estou falando um princípio geral, mas certamente você está ali aplicando para a sua vida prática. Você sabe os bloqueios que você tem. Agora, para você vencer esse bloqueio, você precisa da ferramenta chamada verdade. E a verdade, gente, ela é uma pessoa. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O e a são artigos definidos, tá? Então, a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Às vezes, pela ignorância filosófica da nossa sociedade, no mundo em que vivemos, as pessoas dizem assim, a verdade é relativa, né? Ou às vezes até num vídeo fala assim, cada um tem a sua verdade. Não. Cada um tem sua opinião. Isso aí tudo bem. Todo mundo tem sua opinião e todo mundo tem o seu gosto, mas a verdade não é particular. A verdade é uma pessoa. Então, para qualquer mentira sobre qualquer coisa, você vai na fonte chamada verdade, que é uma pessoa, e aquela pessoa é a única que tem poder para combater mentiras dentro de você. Certa vez perguntaram a um especialista do Banco Central brasileiro como é que ele fazia para poder conhecer todas as falsificações de cédulas que existiam no Brasil. Perguntaram para ele, como é que você faz? Porque existem várias falsificações. Você pega uma nota de R$100, a quantidade de falsificações que tem é um detalhezinho aqui, outro detalhe aqui, outra coisa colar. O crime está sempre à frente, está sempre inovando nessa questão de falsificações. E aí perguntaram para ele, como é que você faz para saber todas as falsificações que existem na moeda brasileira? E ele fala assim, olha, eu não preciso conhecer todas as falsificações. Eu só preciso conhecer a cédula verdadeira. Por quê? Se eu conhecer a cédula verdadeira, automaticamente eu vou identificar quando eu estiver de frente com a cédula falsa. Gente, a grande chave para nós, primeiro, identificarmos essas mentiras é nós conhecermos a verdade. Quando você conhece a verdade, naturalmente você consegue identificar
aquilo que é mentiroso. Tem até uma música, né, daquela banda Charlie Brown Jr., que infelizmente acabou, e o vocalista Chorão, alguns anos atrás, faleceu. Tudo indica que suicídio ou overdose. Me perdoe agora a dúvida, eu era muito fã da banda, tá? Me perdoe agora a dúvida. E um outro componente, rapaz, como era o nome? Chorão. Tinha um outro componente também, muito famoso, que esqueci o nome agora, me perdoe, acabou também se suicidando. Então, assim, um fim muito trágico, né, de alguns componentes da banda. Mas eu gostava muito dessa banda, e da Charlie Brown Jr. E eles tinham uma música que falava assim, ó: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Eu achava interessante, certa vez, quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol, né? E eu fiz alguns testes. Por exemplo, fiz um teste para entrar no Atlético Paranaense, quase que eu entro. Fiz um teste para uma peneira no Bahia. Mas eu lembro que essa peneira no Bahia, eu fui lá dentro do centro de treinamento do Bahia. E aí tinha, assim, rapaz, tinha criança para não acabar mais. Milhares de crianças, um negócio muito louco. E aí botavam 22 crianças em campo para jogar ali 10 minutinhos bem rápido, para poder escolher ali os melhores, depois passar por outros testes, aquilo tudo. E eu ficava pensando, rapaz, 10 minutos, como é que vai saber quem tem potencial, quem não tem, em 10 minutos, em 15 minutos? E depois crescendo, conhecendo mais o esporte, não apenas com o sonho de ser jogador, mas sim estudando de fato o esporte, você começa a perceber que o olheiro é uma pessoa que é especialista em identificar potenciais, né? Eu tenho diversos amigos que eu pensava, pai, fulano jogava bola demais e não conseguiu se tornar jogador. Em contrapartida, outros que pareciam não serem tão bons se tornaram jogadores. Aí eu pergunto, por que aquele olheiro viu naquele menino que ninguém viu? Porque aquele olheiro, ele conhece a verdade do futebol. Ele conhece o que é que um atleta precisa de verdade para se tornar um futuro craque. Então ele está enxergando a verdade, e através da verdade ele identifica as mentiras. Então ele pode, por exemplo, pensar assim, ó, esse menino aqui, ó, ele tem uma boa técnica, mas ele é preguiçoso. Ele não vai se esforçar, então não adianta. Então é melhor um esforçado que seja limitado do que um talentoso preguiçoso, percebe? Então você precisa conhecer a verdade para identificar a mentira. Agora, ponto 2, segunda fase do nosso bate-papo aqui. Além de você conhecer a verdade, porque a verdade denuncia a mentira, você precisa empoderar a verdade dentro de você. Você precisa empoderar a verdade dentro de você. Lembra que nós falamos que muitas palavras que são mentiras e crescem dentro de nós, elas crescem porque vieram de pessoas que representam algo para nós, né? Imagina, uma coisa, gente, é você ouvir uma crítica de alguém que nunca nem te viu. Outra coisa é você ouvir uma crítica do seu pai, da sua mãe, quando você é criança. Porque o pai e a mãe, elas sendo criança, a criança, ela é como uma casa sem muros. Tá? Ela não tem muro nenhum, não tem fortaleza nenhuma na criança. A casa dela não tem nem porta. Quem for, entra. E quem é que tem mais acesso à criança? Os pais. Ou as pessoas que estão cuidando ali, mesmo que não sejam os pais, né? Um tio, um avô, uma avó, até um tutor de orfanato. São pessoas que estão ali tendo mais acesso à criança. Então aquela fala daquela pessoa importa muito para a criança. É por isso que palavras afirmativas para crianças, elas possuem um peso muito forte. Uma coisa é vir alguém que nem me conhece e vir para mim falar uma crítica, eu já adulto, cheio das minhas crenças pessoais, interiores, tendo as minhas convicções. Então eu tenho minhas proteções, eu tenho os meus muros. Eu posso olhar uma crítica e pensar, essa crítica é forte, mas eu sei que não é verdade. E olhar a outra e falar assim, essa crítica aqui é forte e eu vou dar atenção para essa pessoa porque essa pessoa é relevante para mim, né? Ela tem um peso, a palavra dela tem lugar na minha vida. Outra coisa é uma criança que não tem muro nenhum, que não tem histórico nenhum. Ela ouve aquilo e absorve aquilo. Percebe? Então você pega uma pessoa sem muros nenhum, criou aqueles muros na pessoa, e de repente aquela pessoa ela conhece a verdade, mas ela precisa empoderar a verdade dentro dela. O que acontece?
Eu tava vendo aqui se tá chovendo aqui, gente, que a janela aqui é uma luta. Quando você empodera a verdade dentro de você precisa aprender uma coisa. Tudo aquilo em que você foca, cresce dentro de você. Tudo aquilo em que você foca, cresce dentro de você. Você já viu quando você quer comprar um palho vermelho? Você se apaixonou por um palho vermelho. E você quer comprar um palho vermelho. De repente você começa a ver todos os palhos vermelhos que estão passando perto de você na avenida. Em tudo você enxerga palho vermelho. Por quê? Porque você está fazendo crescer aquilo que você foca dentro de você. Então, quando você foca na verdade, aquilo cresce dentro de você. E aqui eu quero te dar um entendimento que é muito claro, que é extremamente poderoso, que vai, assim, isso aqui não é o que só revolucionou minha vida, isso revoluciona, isso é diário, isso é uma aplicação diária da minha vida. Presta bem atenção. Isso aqui daria horas de conteúdo, mas para a gente ser bem breve, deixa eu dizer o seguinte. Uma coisa é o que você é, outra coisa é como você está. Ser e estar. Inclusive o português nos ajuda a entender isso, porque, por exemplo, no inglês é tudo verbo to be, né? Tudo verbo, tudo é uma coisa, ser e estar é a mesma coisa. Tá? Aqui no português a gente consegue diferenciar o ser do estar. Presta bastante atenção nisso aqui. O ser pertence a Deus. Quem você é pertence a Deus. Você pergunta assim, qual é a verdade de quem eu sou? A fonte dessa resposta pertence a Deus. O estar depende de você. Então você hoje pode estar com o seu caráter completamente deturpado, você pode estar com as suas emoções completamente destruídas, você pode estar entupido de trauma, porque o estar é uma construção ali contínua que tem a ver com você, com o seu histórico, com o que você vive, tudo aquilo. Mas o seu ser, a sua construção, pertence a quem pensou em você, quem sonhou com você e quem criou você. Então o ser é a sua imagem por excelência. O seu estar é o seu estado atual. O que é que você faz? O que acontece muitas vezes? O nosso estado atual, muitas vezes, está completamente desalinhado do nosso ser. É aí que surgem os problemas humanos. Entende? É o seu estado atual está completamente dissociado do seu ser. O seu ser é o que Deus pensou para você. Vou usar um termo agora, que quem sabe amanhã ou nos próximos vídeos a gente vai aprofundar mais. O seu ser tem a ver com o seu desenho original. Desenho original. Tiago, o que é desenho original? É justamente o que Deus pensou quando Ele te criou. O seu desenho original pertence a Deus. E o que é que você precisa fazer? Da mesma forma que aquele especialista do Banco Central, ele precisa conhecer a cédula verdadeira para identificar as falsas, você precisa conhecer o seu desenho original para então ajustar a sua vida de acordo com esse fundamento. E aí você vai identificar as falsidades da sua vida. E olha o que a palavra de Deus fala. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a ciência de Deus, contra o desenho original de Deus. Sabe por que a sua vida está bagunçada? E quando eu falo de bagunça, eu não falo de processo de crescimento, eu falo de bagunça no sentido de erro mesmo, de coisa errada, tem que tirar. Sabe por que a tua vida está bagunçada? Porque você está distante do desenho original de Deus. É o que você precisa conhecer. O desenho. Agora imagina comigo aquele exemplo primário que nós utilizamos, né? A criança que ouviu as palavras assim, você é burro, você é burra. E para quem chegou depois, mais uma vez ressalto, eu estou utilizando essas palavras de propósito para você entender a profundidade do trauma, tá? Porque isso aí não se fala para ninguém. Você é burro, você é burra, você não presta para nada, você não vai dar em nada na vida. De repente, aquela pessoa entendeu que quem falou aquilo para ela é porque não cuidou dela como devia.
é porque não exerceu o sacerdócio de pai, de mãe como deveria, de tutor como deveria. Então aquela pessoa entendeu, olha, o meu pai falou isso, porque ele estava numa situação, ele nem conhecia Deus. Ele estava machucado, ele estava magoado. Meu pai falou isso porque ele estava, na verdade, o meu pai carece do meu perdão e carece do amor de Deus. Então o que é que você fez ali? Naquele momento você tirou a força da mentira. E você agora colocou a verdade no lugar. Percebeu? Eu achei bem interessante isso aí, cara. Eu estava conversando com uma pessoa. E a pessoa contou uma situação bem parecida com essa. Bem parecida com essa. A questão dos pais realmente falar palavras muito pesadas. E muitas vezes, para você entender, muitas vezes, essas palavras pesadas do pai específico, nesse caso específico, era porque o pai era alcoólatra. Então o pai chegava alcoolizado em casa, né, e batia na mãe, xingava tudo. E dentro dessa situação toda também falava diversas palavras negativas para os filhos. E a pessoa contando, né, não, mas eu conheci Jesus, não sei o quê. E eu preocupado, falando, rapaz, será que essa pessoa ainda está traumatizada? Será que ela precisa de ajuda? E a pessoa falou assim, olha Tiago, hoje eu entendi que o meu pai, na verdade, ele é tão carente do amor quanto eu, na verdade, ele não conhece Jesus. Então, eu hoje perdoei meu pai, eu sei que meu pai precisa do meu amor. Meu pai precisa conhecer Jesus. Então, assim, ela percebeu, sabe? Gente, a pior coisa que você pode fazer é passar a vida procurando culpados. Isso é posição de vítima, como nós já falamos aqui em outros vídeos. Vítimas não têm destinos. Aquela pessoa entendeu a situação. Ela entendeu que o pai é carente do amor de Deus. Então ela falou, olha, eu estou aqui desempoderando, tirando o poder da mentira. Na verdade, ele é um pobre coitado, ele precisa de ajuda. Ela reinterpretou a situação porque a verdade de Cristo entrou nela. Então agora ela empoderou a verdade de Cristo. Inclusive ela está instrumentalizada, ferramentalizada para abençoar outra pessoa, para orar pelo pai, para dizer assim, olha meu pai, você precisa de Jesus também. Eu te perdoo por tudo isso. Existe um amor de Jesus por você. Quem sabe essa pessoa não vai ser um dia um instrumento de Deus de salvação para a vida daquele pai. Percebe? Então, a verdade, ela empoderada, né, ela faz com que o seu estar, se torne ajustado com o seu ser. Aí aquela criança que ouviu, né, você é burro, você é burra, você é isso, você é aquilo. Quando ela tira isso, quando essa fortaleza cai na mente dela, ela passa a ter uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade de possibilidades. Você pode ser o que você quiser dentro da verdade de Cristo. Ela está ali liberta por essa verdade. Então, além de identificar as mentiras, você precisa empoderar essa verdade, porque quando a verdade entra, a mentira sai. E o versículo 5, para a gente encerrar, dá justamente esse exemplo prático de como a verdade cresce dentro de nós. Como é? Levando cativo todo entendimento, todo conhecimento, a obediência de Cristo. Vamos falar o português correto? Tem algumas versões que é até melhor do que essa aqui que eu estou, que dizem assim, escravizando o pensamento debaixo da obediência de Cristo. Sabe quando, muitas vezes, né, o crente é uma viagem, né, cara? Fala a verdade. A gente tem uma linguagem, assim, toda peculiar. E a gente, muitas vezes, usa aquele termo, assim, uma seta do diabo, né? Que canseira cancelar toda a seta do diabo. Muitas vezes, uma seta do diabo, ela é um pensamento sobre você, sabe? Um pensamento, uma ideia. Uma seta do diabo é uma ideia. Tá. Se você tem a verdade de Cristo dentro de você, você consegue combater aquela seta. Se você não tem, aquela seta entra. Percebe? Então vamos pensar aqui comigo. Vou pegar um exemplo aqui de uma seta, né? Rapaz, uma seta. Vamos pegar uma coisa qualquer, porque não está surgindo um exemplo aqui, punk, para poder falar para você. Mas uma seta é uma mentira sobre quem você é. Então, por exemplo, uma seta, você é rejeitado. Uma seta. Se você tem a verdade de Cristo dentro de você, aquela ideia vem, aquela sugestão vem,
mas rapidamente você combate, porque você é aceito em Cristo. Mas se você não tem essa verdade, aquilo entra, você é rejeitado. Você começa a operar debaixo de um padrão de rejeição. E esse padrão de rejeição, muitas vezes a gente chama até de orfandade, né? Isso aqui daria um outro vídeo. Mas esse padrão de rejeição, o que é que ele vai causar em você? Você pode conquistar qualquer coisa na sua vida. Você pode ser o melhor do mundo na sua área. Você pode conquistar todos os prêmios, todos os títulos, independência financeira. Você pode construir uma família. Você nunca vai ser feliz, porque dentro de você tem uma seta que foi gerada, que foi introjetada, que não foi combatida, que cresceu, criou uma fortaleza que está dizendo: você é rejeitado. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você olha para o mundo pop, você olha para o mundo dos famosos, e você vê pessoas que têm fama total, que têm dinheiro a rodo, não sente falta de nada. Pessoas que são conhecidíssimas, que são respeitáveis pelo que fazem. Você vê, gente, pessoas que estão no topo da música, da arte cênica, dos esportes, está lá em Hollywood, no auge, e essas pessoas estão tirando a própria vida. Eu estou tomando cuidado aqui para falar a palavra, porque às vezes fala uma palavrinha, o YouTube já derruba o vídeo. Deixa eu fechar a janela aqui. Eita, rapidinho, gente, fechar a janela aqui, senão vai molhar tudo. Pronto, vamos lá. E eu não liguei a luz aqui do quarto, né? Mas vamos lá. Então, assim, pessoas que conquistaram tudo e estão tirando a própria vida, né? Estão sofrendo com questões emocionais, existenciais profundas. Por quê? Porque dentro dela tem uma semente de rejeição. Hoje eu fiquei parecendo um fantasma aqui agora essa configuração. Deixa eu abrir só um pouquinho aqui, ficou bem estranho, né? Parecendo um fantasma aqui, ó. Porque eu fechei e não liguei a luz do quarto. Mas pra gente concluir aqui, o que é que eu quero dizer? O problema dessa pessoa, ela acha que é falta de dinheiro, ela quer conquistar mais dinheiro. Ela continua infeliz. O problema, ela acha que é hormônio, ela utiliza drogas, mas ela continua infeliz. Ela acha que o problema ela quer ser amada, e acha que para ser amada ela tem que ter um bom desempenho sexual, uma performance sexual. Ela mergulha no mundo do sexo completamente desenfreado, completamente descontrolado, e ela continua infeliz. Por quê? Ela precisa combater. Olha o que o apóstolo Paulo diz: as armas da nossa milícia são diferentes. Você não vai combater a natureza carnal com armas carnais. Você vai precisar empoderar a verdade de Cristo. Então, quando vem uma seta, uma ideia, uma sugestão, você escraviza aquela sugestão. Você filtra aquela sugestão. E aquela sugestão vai passar pelo filtro de Cristo. Então não é você não dar ouvidos a críticas, mas é quando chegar uma crítica, você pergunta em oração, fala: Jesus, eu sou isso mesmo? Isso aqui tem a ver com o meu desenho original? Então Jesus vai para o seu coração e através das escrituras ele vai dizer: você não é isso, não empodera isso. Ou Jesus também pode abrir os seus olhos e falar: realmente você está sendo isso. Mesma coisa de alguém falar assim: fulano, você é orgulhoso. Nem você pensa: Jesus, será que de fato eu sou orgulhoso? E aí Jesus vai evidenciar, se você for honesto consigo mesmo, Jesus vai evidenciar dentro de você o orgulho. E você vai ter oportunidade de tratar aquele orgulho dentro de você e se realinhar com o seu desenho original. Gente, olha, para ser bem sincero, a mente está fervilhando aqui com muita coisa. Mas eu quero ser dinâmico com você e eu vou deixar a continuação de tudo isso para amanhã, pode ser? Vamos continuar esse tema amanhã. Então eu quero agora orar com você, eu desejo muito que você absorva aquilo que nós comentamos hoje, e eu penso que Deus tem muita coisa para liberar na sua vida através da solidificação desse entendimento, né? Desse toque que Deus está dando na fundação da sua alma, na fundação do seu espírito. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero te pedir, deixa o like no vídeo, se você ainda não deixou, para que esse conteúdo seja mais espalhado ainda.
se inscreve no nosso canal, vem para a nossa imersão no botão Seja Membro aí embaixo desse vídeo e nós vamos orar juntos nesse momento. Se você puder, feche seus olhos, se você não puder, não tem problema, mas eu quero que você ore comigo para que nós possamos fechar esse tema tão precioso aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão preciosa, Pai. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, para que tudo aquilo que nós falamos possa de fato trazer vida a quem está ouvindo e vendo. Que em nome de Jesus cadeias sejam quebradas, limitações sejam superadas, fortalezas sejam destruídas pelo poder da verdade, que é uma pessoa e não apenas uma opinião. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse tempo tão precioso. Eu oro para um dia e uma semana abençoado na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, que bom estar aqui com vocês. Você que está chegando pela primeira vez e não sabe, nós temos uma comunidade no Telegram, onde inclusive você pode comentar os vídeos, tirar dúvidas por lá. E o link do Telegram também está na descrição desse vídeo, tá bom? Beijo grande para cada um de vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que bom que você esteve aqui. E eu quero muito que essa palavra gere vida dentro de você. E eu quero te pedir, para a gente encerrar, deixa um comentário aqui nesse vídeo, né? Além do chat, eu sei que muita gente está aqui já no chat comentando o vídeo inteiro, mas deixa um comentário nesse vídeo. O que é que você achou desse conteúdo? Como Deus falou com você? Se você tem um testemunho, se você tem uma abordagem também, quer acrescentar algo, comenta pra gente aqui, porque isso é muito relevante, tanto a título de conhecer a sua história, de conhecer sua opinião, de compartilhar sua visão, como também do engajamento desse vídeo, tá bom? Então deixa um comentário assim que a gente encerrar. Gratidão no coração, gente. Shalom no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.